Graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, não é? E estejamos verdadeiramente sendo gratos ao Senhor por esse dia tão bonito que Ele nos concede. Amém? Se você está feliz, diga amém. Estar feliz significa o quê? Não é você estar no gargalhar, mas é você estar tranquilo diante de toda e qualquer situação, diante das lutas e aflições. O Senhor permanece no comando da nossa vida, e nós continuamos diante dEle, determinados, né, a fazer com que Ele esteja não somente dirigindo, mas Ele esteja agindo poderosamente, tirando, colocando, transformando tudo aquilo que é necessário em nossa vida. Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro do profeta Naum. Aleluia. Naum. Glória a Deus. Está entre Gênesis e Apocalipse, depois de Miqueias. Amém? Os que encontraram, digam amém. Fazer leitura, capítulo 1, versículos 3 e 7. Naum, capítulo 1, versículos 3 e 7. O Senhor demora para se irar, tem grande poder e não inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. 7. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Ele conhece, glória a Deus, Ele conhece os que confiam nele. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Ele conhece os que confiam nele. Aleluia. Meus amados irmãos, eu iniciei dizendo assim, aquele que está feliz, diga amém. Então, a felicidade é a tranquilidade, é a certeza absoluta de que o Senhor realmente tem o controle da nossa vida. Isso não significa que não tenhamos momentos de lutas, momentos de muitas vezes tristeza, sim. Mas as lutas não permanecem as mesmas. É como uma onda, vem uma atrás da outra, não é? Mas a tristeza, ela não pode permanecer, porque diante do Senhor até a tristeza salta de alegria. Não é verdade? É o que diz a palavra. Então, nos alegramos porque estamos servindo ao Senhor, estamos firmes no Senhor, e apesar de todas as lutas e aflições, continuaremos firmes, confiando nas suas promessas, certos de que a presença do Senhor é real em nosso viver. No texto que nós acabamos de ler, o profeta Naum está fazendo referência sobre o agir divino com relação à cidade de Nínive. Deus sempre age para que ninguém venha a se perder. Eu tenho dito aos irmãos que o nosso Deus é o Deus das oportunidades. Ele continua concedendo oportunidades, Ele continua, usando um termo nosso, Ele continua insistindo, porque Ele não desiste de ninguém. Ele não desiste de você. E às vezes a gente vê Deus operando numa vida, e a gente tem até uma certa dúvida, será que está mesmo? Eu me lembro que uma determinada pessoa, não é? Um parente muito próximo, num dia de quinta-feira, ele levantou a sua mão e veio à frente, declarando a Jesus como Senhor e Salvador. E eu pensei assim, mas será que é mesmo? E aí o Espírito de Deus me fez lembrar que é Ele quem convence, é Ele quem faz. E aquele meu parente bem próximo, ele deu testemunho de que realmente houve uma mudança tremenda na sua vida. Ele não tinha nenhum problema de saúde, e algum tempo depois o Senhor o chamou, e ele está
sem dúvida alguma, face a face com o Senhor. Então nós não podemos desacreditar naquilo que o Senhor tem poder para fazer na nossa vida, na vida do nosso próximo, não é? Então, irmãos, o Senhor concede as oportunidades para que as pessoas reconheçam o seu estado, o seu erro, o seu pecado, tenham arrependimento, cheguem diante dele e peçam perdão. A mensagem do Senhor Jesus é uma mensagem de arrependimento, é uma mensagem de vida, é uma mensagem de fé, é uma mensagem de esperança. É sempre muito bom lembrar que Deus tem o domínio sobre todas as coisas e Ele é o juiz de toda a criação. Nada fica de fora dos olhos do Senhor, nada fica de fora dos seus ouvidos. Ele não tem nenhum problema de audição, podem ser as ondas que forem, quais sejam as frequências, o Senhor está sempre atento. E a Bíblia nos mostra o poder, o amor, a graça e a misericórdia de Deus. Mas também a Bíblia nos ensina sobre a sua santidade. Olha, irmãos, Deus não permite que o pecado fique impune. É verdade. Como discípulos de Cristo, nós precisamos ter a percepção do equilíbrio, da justiça e graça do Pai eterno. Nós precisamos ter isso. Precisamos ter essa percepção. E isso não acontece com a lógica humana, mas é uma questão de fé. Tudo no que diz respeito à vida espiritual é uma questão de fé. Deus estava a ponto de destruir a cidade de Nínive. Porém, anos antes disso acontecer, os ninivitas se arrependeram, depois de ouvir a mensagem de Deus, transmitida por intermédio de Jonas. No entanto, à medida que o tempo passou, eles voltaram às suas velhas práticas. Irmãos, nós não podemos baixar a guarda com relação à nossa vida espiritual. Você sabe qual é o seu problema, qual é a sua fraqueza, qual é o seu ponto fraco. E o inimigo também sabe. Então, cada um de nós temos que fazer o possível para evitar aproximação no que diz respeito a essas coisas que poderão nos levar a fazer com que nos afastemos da presença do Senhor. A Bíblia diz, e nós comprovamos que verdadeiramente o mundo jaz no maligno. Tudo aquilo que o mundo apresenta como bom, como real, como melhor para a nossa vida, é contrário aos princípios bíblicos. Jesus declarou que nós recebemos o Espírito Santo. O mundo não. Porque o mundo não conhece, o mundo não crê. E o papel maior da igreja é fazer missões, irmãos. Fazer missões significa levar o evangelho em todos os lugares, na nossa cidade, fora da nossa cidade, no Brasil, fora do Brasil. Em todos os lugares. O zelo de Deus não é igual ao zelo do homem. A cobiça e o ódio do homem são resultados das paixões desenfreadas e corrompidas pelo pecado. Se estamos em Cristo, nós precisamos ter a firme convicção de que o Senhor há de prover todas as nossas necessidades e que não faremos absolutamente nada fora dos princípios bíblicos. Isso significa também não fazer absolutamente nada fora da lei. Porque quando o Senhor diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, a coisa é muito mais do que simplesmente pagar imposto. Agora, irmãos, nós aprendemos também que a ira de Deus está fundamentada em sua santidade, que não tolera a transgressão. E Jesus Cristo veio ao mundo com um propósito, de buscar e salvar o que se havia perdido. Somos imperfeitos, mas o nosso Senhor é perfeito. Jesus Cristo, o homem, em tudo foi tentado, mas em nada cedeu à tentação.
Ele foi fiel e fiel até a morte, e morte de cruz, a horrenda morte de cruz, que era algo tão terrível que a sociedade da época não falava sobre o assunto. Nós vivemos no período da graça, mas o Deus eterno é o mesmo de sempre. E o seu agir aos nossos olhos é diferente, porque ao olhar para aqueles que estão em Cristo, ele vê o quê? O sangue do seu Filho, que nos purifica de todo pecado. O sangue do seu Filho unigênito, que foi derramado ali no Calvário, o seu corpo que foi entregue ali no Calvário. Agora escute uma coisa que eu vou falar. Deus não permitirá que os malvados fiquem sem castigo. Ele não seria absoluto se assim o permitisse. E isso seria uma violação à sua justiça. Agora, é preciso lembrar que Deus não vê como nós vemos. O exemplo do profeta ali na casa do pai de Davi foi um exemplo tremendo disso. Sabe, irmãos, nós precisamos estar bem atentos, porque o nosso Deus está em todos os lugares e Ele nos conhece plenamente. Ele conhece todos os nossos propósitos. Aleluia. Ele conhece tudo. E nada fica escondido diante dEle. O profeta Naum estava mostrando que a bondade do Senhor é demonstrada e derramada abundantemente sobre aqueles que vivem conforme os seus princípios. Viver conforme os princípios de Deus tem que ser uma determinação individual. E nós observamos que no mundo inteiro, aqui na terra, existem muitas pessoas convertidas e muitas simplesmente convencidas. Eu posso dizer para você que durante muitos anos eu fui uma pessoa convencida, criado no Evangelho, desde pequeno na igreja. Mas, irmãos, cada pessoa precisa verdadeiramente ter uma experiência real com Cristo. E quando nós temos uma experiência real com Cristo, não significa que passamos a ser perfeitos, mas passamos a ver as coisas sob uma outra ótica. Estou fazendo para o Senhor, então não importa quem está fazendo. A minha posição tem que ser uma posição de ajuda, de oração, de intercessão, de disponibilidade para o trabalho do Senhor. Esteja quem estiver à frente. Pensa um pouquinho sobre isso que eu falei agora. Não interessa quem está à frente. Mas pastor, é assim. Se nós estamos guardando o coração, se o nosso coração está diante do Senhor, é claro que nós não somos perfeitos. Mas o que tem que prevalecer não é aquilo que pensamos, que achamos, tem que ser aquilo que a palavra de Deus nos diz. E Deus usa quem Ele quer. E Deus gosta de usar improváveis. Você está olhando para um improvável. Quando o Senhor me chamou para o ministério, eu pensei E aí depois de 11 meses, assumindo esse ministério, eu acho que eu vou ficar durante um mês. Não, mas mês de agosto, eu acho que dá para ficar até dezembro. E eu fui com o Damares participar de um congresso para pastores e esposas, um congresso lá em São Paulo. Recebemos um convite e ficamos uma semana num determinado local. Era um estudo bíblico, era palavra, testemunhos, louvor, adoração. E no último dia, eu fiquei sem dormir. E eu orava, eu dizia assim, Senhor, mas Senhor, aqui com tantos pastores, o Senhor não vai mostrar alguém que eu possa chamar para ir, ficar lá com a gente? E quando já estava quase amanhecendo o dia, o Senhor me disse assim, eu chamo quem eu quero. E aquele que eu chamo eu capacito. Eu consegui dormir e descansar. E já se passaram, já vamos entrar já para 28 anos.
E cada dia, cada culto é um milagre do Senhor. Não há perfeição em ninguém. Ninguém. A gente tem que focar em Cristo, irmãos. O olhar eu tenho que focar em Cristo. Aliás, é fixar. Entenda melhor. Fixar o olhar em Cristo. O que está à minha esquerda e o que está à minha direita, eu poderei ajudar orando. Eu não vou comentar, eu não vou criticar. Eu vou orar. Vou apresentar diante do Senhor. Se não for assim, a gente não chega no final da caminhada. Porque todos somos falhos, todos somos pecadores. Como novas criaturas pecadores que não conseguem mais viver na prática do pecado. Como servos do Deus vivo, nós não podemos apoiar nada de errado. Nada de errado. Sabe, irmãos, Deus enviou um justo para que pudesse sofrer a sua santa ira no lugar dos pecadores. Jesus, o único e verdadeiro santo, ele suportou a ira divina para que todos aqueles que nele creem tenham a vida eterna. E não podemos descrever todo o sofrimento de Jesus no Calvário, não podemos ter uma ideia real. Mas ele suportou por amor a cada um dos seres humanos. Quando a gente comete alguma coisa que não é do agrado do Senhor, às vezes na palavra, às vezes no tom de voz, às vezes no agir, a gente fica incomodado demais, é um peso terrível. Enquanto não vai lá e não resolve, não conserta, aquilo fica dentro da gente, fica martelando. Agora imagine Jesus levar sobre si as dores, os pecados, as iniquidades de toda a humanidade. Por isso que na visão de Jeremias, há cerca de 750 anos antes do que aconteceria ali, o que aconteceu ali no Calvário, ele declarou, olhando para ele, não se via parecer, não tinha parecer em formosura. Nós estávamos lá. Ele morreu por nós. A sua morte foi a nossa morte, e a sua ressurreição, a nossa ressurreição, como uma oportunidade tremenda da gente viver uma nova vida. Glórias ao nome de Jesus. Alô, alô, crianças. Aí, dá um toquezinho nela só. Isso, na outra. Glória a Deus. Fiquem olhando para mim, crianças lindas e abençoadas. Sabe, meus amados irmãos, é perceptível a perseguição iniciada à igreja de Cristo. A nossa geração cristã nunca enfrentou uma perseguição, mas a Bíblia e a história nos mostram que diante das perseguições por causa da fé em Cristo, sempre há uma pergunta: por que Deus não castiga aqueles que odeiam seus filhos? A mensagem divina, por intermédio de Naum, é uma palavra de esperança nesse sentido. O Pai eterno vê quando sofremos por Ele e julgará os que afligem seus filhos. Se nada passa, de uma forma que o Senhor não tenha a percepção das coisas, Ele que é o justo, fiel juiz, Ele é absoluto em todas as coisas. Sabe, irmãos, ainda que não desfrutemos da liberdade nesta vida, sabemos, porém, que a justiça de Deus triunfará e os iníquos serão condenados. Aleluia. O problema é que a gente quer fazer do jeito da gente, no tempo da gente, não é assim. É preciso que estejamos sempre lembrados de que Deus continua exercendo o seu poder e que a sua vontade é soberana. Nenhum poder terreno que desafia Deus escapará de seu julgamento. Eu vou repetir. Nenhum poder terreno que desafia Deus escapará de seu julgamento. É o que a Bíblia diz. E a gente tem visto isso aí acontecendo. Agora, cuidado com a oração que você está fazendo. Aleluia.
O livro de Naum, ele não contém profecias messiânicas diretas, mas ainda assim as expectativas de julgamento contra Nínive e da salvação do povo de Deus são cumpridas em Cristo. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 18, Jesus faz a seguinte declaração: e digo-te que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, sabe o que está acontecendo aqui? Jesus expõe ao próprio Pedro a sua fragilidade, dizendo: você é fragmento de pedra. Então Jesus, ele faz o quê? Ele apresenta a si mesmo como a rocha sobre a qual a igreja é estabelecida. Não é sobre a pessoa de Pedro, é sobre Cristo, a rocha eterna. E o que é que Jesus é? Jesus é o dono da igreja. Ele comprou a igreja com seu sangue. Portanto, a igreja é sua propriedade exclusiva. No início do ministério, algumas coisas aconteceram coisas difíceis. Eu me lembro do pastor Edno Fonseca Fialho, que está na glória, né? Foi levado por conta da Covid. Lá no Rio de Janeiro, ele veio, naquela época ele veio várias vezes a Maceió. Ele disse: Múcio, eu não sei o que acontece, porque geralmente essas batalhas são batalhas de final de ministério, e você está enfrentando no início. Eu digo: eu também não sei, mas eu sei de uma coisa, que o Senhor é que está à frente. E quantas vezes chegaram para mim e disseram assim: pastor, o que é que o senhor vai fazer com relação a isso? Eu? Fazer o quê? Está louco? Isso é problema para o dono da igreja resolver. O problema é meu não. Mas isso, não. Mas eu digo: não, eu vi. Mas o senhor viu o que aconteceu? Eu vi. Mas tem uma pessoa que, isso tem muitos anos, irmãos, tem mais de 20, uns 20 anos mais. Mais de 20, oxente, uns 25, 26. Mas a pessoa entrou e fez isso assim, eu vi. E o senhor não vai fazer nada? Eu não vou fazer o quê, rapaz? Eu vou somente orar e abençoar aquelas vidas. Eu vou fazer o quê? É o Senhor que resolve. Então nós temos que agir dessa forma. Agora, nós temos que ter consciência do que é a nossa parte, a gente vai fazer. É o que eu disse, a nossa parte nós vamos fazer. E Deus não vai fazer aquilo que a gente vai fazer. Deus tem um controle, mas quem resolve as coisas na nossa vida somos nós. São as nossas opções. Aí você vê que as chaves do reino dos céus. Rapaz, as chaves do reino dos céus são o Evangelho. E Pedro foi um homem usado por Deus para lançar mãos dessas chaves, pregando o Evangelho aos judeus, samaritanos e também aos gentios. Então, Pedro teve as mesmas chaves que nós, pregadores do Evangelho, temos hoje. É o próprio Evangelho. Seguir a Cristo é estar preparado para sofrer na companhia de Cristo as indignidades que um condenado deve sofrer. Então a perseguição não deve nos fazer temer, entristecer, mas reforçar a nossa fé naquele que jamais deixará de ser fiel. A nossa alegria está em quê? Irmãos, a liberdade é o que nós temos de mais precioso na vida. Nossa liberdade. E nós experimentamos um pouco do que é tirar a liberdade. Nossos filhos, no meu caso, nossos netos, foram impedidos de ir para a escola. Nós não podemos abrir as portas da igreja para receber vocês.
Eu e o pastor Murilo, a equipe de louvor, a equipe de som, a equipe de multimídia, reduzido. Nós passamos aqui durante vários meses, pregando e orando, olhando as cadeiras vazias. Proibidos de abrir a igreja. Quando a nossa Constituição diz que isso é uma coisa que é inviolável. Cláusula pétrea. Passei ali na praia, quantas vezes eu vi ali tudo cercado, a polícia lá, ninguém podia passar naquela calçada, ainda bem que pela outra calçada podia. Glória a Deus. O vírus só ataca quem estiver desse lado, quem estiver do lado esquerdo, mas quem estiver do lado direito vai bem. Depende de onde você esteja indo. O que pode ser lado esquerdo ou lado direito. Que coisa, rapaz. Agora os caras querem, por força, obrigar a pessoa a tomar a tal da vacina. E o senhor não tomou não, pastor? Eu tomei. De boa vontade não, de má vontade. Tomei duas, vai tomar a terceira em nome de Jesus, não. Não vou precisar. Mas tomei a vacina. A gente às vezes fala em toda brincadeira, mas é uma coisa muito séria. Meus amados irmãos, lá em Romanos, no capítulo 8, versículos 16 e 17, diz assim: o próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, irmãos, não basta somente saber que somos filhos. Não basta somente saber que somos filhos de Deus por adoção. Nós precisamos estar plenamente conscientizados desse incomparável privilégio. E o Espírito Santo testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Então, em Cristo não vivemos cabisbaixos. Em Cristo não vivemos derrotados. Em Cristo não vivemos envergonhados. Mas em Cristo vivemos olhando para a frente, para o alto, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Em Cristo guardamos o nosso coração. Em Cristo não nos esquecemos das promessas que temos, daqueles que hão de perseverar até o fim. Então não será nenhum incircunciso filisteu, togado ou não, que nos fará medo. E quanto mais for o aperto, maior será a nossa determinação em proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, aleluia. Mas não pode usar a Bíblia, está aqui dentro. Para tirar daqui de dentro, só matando. Nós não vamos ficar preocupados, mas ficaremos atentos, vigiando e orando, sabendo que o Senhor está no controle, mas o Senhor não vota, quem vota somos nós. Corrupção, o Brasil tem que ser conhecido de uma maneira diferente. Nós somos brasileiros, somos honestos, somos trabalhadores. O que temos e construímos com o suor do nosso rosto. Não recebemos nada de graça. Eu já falei para vocês, mas uma época nós recebemos a doação de um terreno. Era o terreno, disse, não, vocês vão usar esse terreno por 50 anos. Vocês podem construir lá o templo, a igreja, tudo de graça. Eu digo, quero não. Quero de graça não. E eu não era o pastor. Eu era diácono da igreja. Disse, não, a gente não pode aceitar. E pela graça e misericórdia do Senhor, a igreja entendeu. E nós fizemos um ofício e devolvemos agradecendo. Por que de graça? Por que de graça? Não. Eu me lembro que houve uma determinada situação que
Veio uma pessoa lá no gabinete e disse: eu estou autorizado, aí disse pela autoridade tal, a liberar para o Senhor o que o Senhor quiser, para o Senhor ou para a igreja. Eu disse: tá bom. Eu agradeço, mas eu não preciso de nada, a igreja não precisa de nada. Agora a gente tem para dar para vocês a palavra de Deus. Aí a pessoa disse assim: e o senhor é diferente dos outros? Eu digo: eu? Não. Mas eu quero fazer o que a Bíblia diz. Eu não sou diferente das outras pessoas. Não. Mas eu quero fazer aquilo que a palavra de Deus diz. E a gente está aqui. Não é assim que Deus diz que é para fazer? Então, se é assim, a gente tem que fazer assim. Vou encerrar. A nossa mais gloriosa herança é o próprio Deus. Ele é o nosso tesouro maior. E nele está a nossa vida, a nossa alegria, a nossa paz, a nossa vitória. E enquanto não tomamos posse definitivamente dessa herança, sabe o que acontece? Nós cruzaremos vales sombrios e desertos causticantes. Mas a justiça, mas o juízo e a misericórdia de Deus são perfeitos e absolutos. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, o que poderá nos fazer o homem? Se Deus é por nós, os que são contra nós não prevalecerão. Se Deus é por nós, ninguém vai roubar a nossa alegria, ninguém vai roubar a nossa paz. E a gente vai, irmãos, nós vamos lutar no sentido correto da palavra, orando e tomando decisões corretas, para que possamos continuar tendo o direito de ir e vir, direito de abrir as portas, né? Não fazer como, em nome de Jesus, no Brasil não vai acontecer isso, de pastores estarem sendo presos na rua porque estão pregando a palavra. Nós vamos continuar firmes, alegres, prósperos, procurando ser os melhores sem pisar ninguém, estudando, trabalhando, pode passear, passeando, e em todos os lugares testemunhando de que o juízo e a misericórdia de Deus são reais e que o nosso Deus é aquele que nos sustenta. Deus não perdeu o controle, mas as escolhas são nossas. E por que nós precisamos ter muito cuidado com as nossas escolhas? Porque as consequências virão sobre nós. Amém? Então alegre seu coração. Encha o seu coração de Deus. Vamos encher o nosso coração que transborde de Deus, transborde da palavra. Ah, pastor, eu estou namorando, vou noivar e vou casar. Amém. Quando tiver condição, faça isso, sabendo que casamento não é um contrato, é uma aliança para a vida inteira. Cada caso é um caso, deve ser analisado separadamente à luz da palavra de Deus. O homem sem Deus, ele pode ter casado 1000 vezes, mas agora com Deus é diferente. Amém? Então, nada de tristeza. A preocupação, ela não pode ultrapassar um limite. Mas a alegria da gente estar vivo, irmãos. Olha, nós estamos no penúltimo domingo do mês de novembro, ia dizer abril, do mês de novembro, aleluia. Terminando o ano, estamos vivos, glórias a Jesus. Cada dia de vida é uma declaração do Senhor. Tenho planos e propósitos com você. E a nossa oração deve ser: Senhor, que os teus planos e propósitos cumpram-se na minha vida. Amém? Olha, irmãos, no dia que
a igreja no mundo inteiro verdadeiramente tiver a percepção e tomar posse dessa palavra a partir do coração, muita coisa vai mudar. Muita coisa vai mudar. Mas as mudanças, elas vão começar por cada um de nós. Você crê nisso? Vamos ficar de pé. Obrigado, Senhor, por esse momento. Momento de poder transmitir a Tua palavra. De todo o coração. E que todos nós estejamos dando mais e mais espaço para o livre agir do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém.